Eu falo de pandemia, eu estou falando de algo com uma proporção maior. Então, correlacionando com o Covid-19, o que a gente tem? Um vírus, né, que ele se propagou em vários continentes do mundo. E dentro desses continentes, tiveram transmissão sustentada. O que é transmissão sustentada? Aquela que eu não consigo mais identificar quem é o agente, qual foi o número 1, de onde partiu. Ela já está dentro da comunidade. Quando eu falo de epidemia, eu me refiro a uma determinada doença que está circulando mais de forma local. Ela atinge grandes proporções, mas ela está local, ela está restrita aquilo ali. Vamos dar um exemplo, a gente fala de epidemia de dengue. Então a gente tem dengue durante o ano localizado em alguns pontos do Brasil. Agora, do caso do Covid-19, ele já é tratado como pandêmico pela distribuição mundial dele e a proporção, né, na questão de transmissão. E sobre a transmissão comunitária e sustentada, a diferença é essa. A sustentada, você sabe a origem de onde saiu aquele primeiro caso, e a comunitária já não consegue mais identificar-se de onde vem, é basicamente isso? Pois é, aí tem uma outra nomenclatura ainda que as pessoas confundem. Transmissão comunitária ou sustentada. Eu estou falando da mesma informação. Eu não consigo mais definir o ponto de origem daquela infecção. Quando eu falo de uma transmissão local, eu consigo ainda identificar como aconteceu. Por exemplo, alguém está confirmado para a Covid-19 e eu tenho contato com aquela pessoa, isso é uma transmissão local, né? Porque eu sei a origem, onde eu peguei. Quando eu menciono que é uma transmissão sustentada ou comunitária, o vírus ele já está circulando. Teoricamente, eu não saberia informar a origem, quem repassou essa doença, quem estava com a doença. É quando a doença já está dentro da comunidade. Voltando um pouquinho para epidemia e pandemia, surto se encaixa em alguma das duas situações? Todos os dois são caracterizados como surtos, né? Você tem surtos epidêmicos e surtos pandêmicos. No caso do coronavírus, a gente está com surtos pandêmico. No caso de várias outras doenças que a gente já conhece do nosso dia a dia, às vezes a gente coloca a nomenclatura surtos epidêmicos. A gente tem visto aí também muita gente agora em meio ao pedido de mobilização da sociedade, até o decreto que instituiu algumas medidas preventivas, algumas pessoas se manifestando na internet que estão em quarentena. Diferença de quarentena e isolamento. Existe? Pois é, o que a gente fala? Esse decreto, vou restringir o estado de Rondônia. Não temos nenhum caso confirmado para a Covid-19 até o momento, né? Então, por que essas medidas, né? A população geralmente pergunta, mas se não tem, por que isso? Porque é uma forma de prevenção, é uma forma de você começar a trabalhar conscientização. Quando a gente, por exemplo, para as atividades de escolas, né, atividades de grandes proporções, como evento, né, locais públicos que aglomera muitas pessoas, eu diminuo, eu consigo desacelerar a propagação do vírus. Se eu faço isso, a gente reduz o impacto dentro do sistema de saúde, né? Então, às vezes as pessoas falam, eu estou com quarentena e tal, você está em reclusão. Algumas dessas, por já ter confirmações, como em outros estados a gente já tem confirmação, então são pessoas que ficam isoladas e aí elas ficam tendo visitas de uma equipe epidemiológica para avaliar se elas estão desenvolvendo apenas sintomas gripais, se elas estão evoluindo, então elas vão repassando a informação. Quando a gente fala da questão de uma reclusão domiciliar e eu não estou sentindo nada, não apresento o sintoma, é uma forma de a gente não favorecer a propagação ou a chance, né, do indivíduo ter contato com esse vírus. Já há estudos que identificam que o diferente, por mais que a taxa de letalidade ainda não seja tão alta quanto a de outros vírus, que uma das características deste é justamente a velocidade com que ele se propaga? Isso mesmo. No caso do Covid-19, uma pessoa infectada, ela pode infectar até 3 pessoas, né? Dependendo dessa proximidade. Por isso que uma das recomendações de prevenção é manter a distância de pelo menos 1 metro. Se eu estou com um quadro respiratório
né? Independente se é o Covid-19 ou não, porque a gente não tem ainda essa confirmação aqui, me proteger, né? Para não ter propagação desse vírus para outras pessoas, utilizar máscaras. E aí a máscara, ela vem para quem tem sintomas, não para qualquer um que quer usar para se prevenir. Eu posso me prevenindo ficando em casa. Tá? Ficando recluso domiciliarmente, não indo em ambientes aglomerados, né? A gente fala assim, não está tendo atividades em escolas, né? Na parte educacional. Mas isso não significa que eu tenho que ficar passeando, indo no shopping, né? Fazendo aglomerações, que também não vai adiantar nada essas medidas. A população ela precisa entender que é uma função de conscientização de cada um de nós. A gente consegue diminuir o impacto do Covid se a gente tiver atitudes como essas. Eu até complementaria, se você me corrigir se estiver errada, por favor, Deusilene, que na questão da máscara, porque é muito mais fácil quando o indivíduo que tem sintomas ou qualquer outro problema respiratório, ele use a máscara, porque não adianta de nada o saudável usar a máscara, sendo que o doente não está usando, vai se propagar ali o vírus e de repente cai em qualquer superfície. O doente que está de máscara pode tocar e a qualquer momento levar para a boca ou para as mucosas e aí ser infectado da mesma maneira. Seria basicamente isso. E você potencializar a transmissão, né? As pessoas saíram na corrida de comprar máscara. Comprar máscara, deixa as máscaras para quem está sentindo sintomas de infecção respiratória. A mesma coisa é a questão do álcool a 70. Eu posso substituir o álcool 70 pela lavagem das mãos com água e sabão. Então, eu não preciso ter um álcool 70. Se eu fizer essa parte de higienização pelo menos umas 15 vezes ao dia, a gente já consegue eliminar. Que eu estou aqui agora, eu posso estar pegando numa superfície, dessa superfície aqui eu posso levar a mão aos olhos, à boca e nariz e fazer uma transmissão. Né? Se eu tenho toda essa questão de higienização, estou aqui, lavo minhas mãos sempre que puder com água e sabão, perfeito. Álcool em gel a 70% é para quem não tem acesso, por exemplo, a água e sabão numa proximidade. Às vezes eu estou num ambiente que não tem isso. Então, aí é a utilização do álcool gel. Mas se eu tenho um ambiente que eu tenho uma torneira, que eu tenho sabão ali, utilizar água e sabão, que é muito mais barato em relação ao álcool gel. Esse contágio ele não ocorre por tato, por exemplo, é somente por mucosas ou saliva? Isso, pelas gotículas de saliva, né? Aí você também tem a transmissão do contato próximo, abraçar, beijar, aperto de mão. Nesse momento agora do Covid-19, é algo que a gente não pode mais fazer. Eu sei que faz parte da cultura da gente trabalhar com esse negócio, como eu não posso mais abraçar, como eu não posso mais beijar, tocar a mão, é um momento de reflexão. Tá? Você pode muito bem cumprimentar a pessoa próxima a você, dando um tchauzinho, né? Ou um cumprimento com a cabeça, mas sem um cumprimento de proximidade. Há algum tipo de estudo que já conseguiu comprovar que o vírus ele sobrevive em determinada superfície tanto tempo? A exemplo de aqui, na SIC-TV, por exemplo, que temos as câmeras que são compartilhadas a cada turno, troca-se de funcionários. Claro que a ideia é com que empresas e outros ambientes higienizem tudo isso de forma adequada antes que o próximo faça o uso. Mas há algum tipo de estudo que identifique isso? O vírus sobrevive em tanto tempo em tal superfície, ou não? Pois é, hoje o que a gente tem muita especulação. Né? O Covid-19 é um vírus muito novo. É um vírus que a gente está aí com 3 meses. A epidemia mesmo, de forma de notificação geral, ela começou no final de dezembro. Então, janeiro, fevereiro e março agora, são poucos estudos ainda que podem comprovar. Né? Tem algumas pessoas dizendo que o vírus sobrevive horas, dias. Nós não podemos ainda afirmar. Né? Sabemos que todos os vírus eles têm uma característica peculiar. Tem alguns que vão ter uma duração de horas, outros duração de dias. Mas isso depende do ambiente. Esse ambiente é interno, esse ambiente é externo. Né? Depende da temperatura, então tem vários fatores que daqui a algum tempo a gente vai conseguir responder. No momento, com precisão, a gente não tem ainda com exatidão essa informação. É o que a gente fala para as pessoas, é ter cuidado. Quanto mais higienização na superfície onde eu trabalho, né? No espaço físico que eu estou, seja na minha casa, seja no trabalho ou em outro local, é ter todos os cuidados. Então, a questão que você citou de alguns objetos que são compartilhados, né?
após usar aqueles objetos, higienizar ele para que outra pessoa possa continuar usando e a gente não potencialize aí a transmissão do vírus. Para a gente finalizar, Deusilene, quem deve procurar a unidade de saúde e quando eu devo procurar a unidade de saúde? Há alguma recomendação nesse sentido? Pois é bom deixar bem claro que 80% das pessoas que tiverem contato com o Covid-19 irão apresentar quadro de infecção respiratória comum, como todo mundo já teve em algum momento. Aquela gripe normal, aquele nariz escorrendo, tosse, aquele mal-estar. Entendeu? Apenas uma parcela, que aí a gente vai de 20%, pode evoluir para a questão de um quadro mais grave, né? E o que é essa gravidade, né? É ter uma febre mais alta, né? Apresentar dificuldade de respirar. Então, nesse caso, você pode procurar uma unidade básica de saúde, né? Aí, dependendo, o médico ele vai ter uma conduta com você, ele vai fazer exames, ele vai avaliar, ele vai ter uma conduta em relação a isso. Mas se eu estou só com quadro respiratório e consigo exercer minhas atividades ou consigo ficar recluso em casa, né, me hidratando, né, voltando, retornando à minha questão de imunidade, não precisa procurar uma unidade básica de saúde, porque a gente vai superlotar as unidades básicas de saúde desnecessariamente, né? Sendo que pessoas que realmente precisam não vão poder, às vezes, utilizar, vão ter que esperar muito mais para serem atendidos. E até mesmo transmitir caso seja um caso confirmado. Isso, e se você está com esse quadro, é ideal que você já chegue já na unidade com uma máscara, né? Se você apresenta essa evolução. Mas se você apresenta só aquela morbidade comum que em algum momento alguém já sentiu na vida, fique em casa e faz um processo de hidratação. Tá certo. Obrigada, viu, pelos esclarecimentos. Realmente, eu acho que a cada instante a gente aprende algo mais. É um momento novo até para pesquisadores, como você mesmo já pontuou, por ser um vírus extremamente recente, né? Os primeiros casos confirmados sendo notificados em dezembro. E a gente só torce aí para que as pesquisas, os estudos avancem cada vez mais rápido para a gente, quem sabe, eliminar este problema.